Olá, meu nome é Alessandra, sou psicóloga, faço parte do núcleo do NEF, Núcleo Educacional de Formação e Inclusão. Hoje, nesse módulo, nós vamos falar sobre comorbidades e condições associadas ao TEA. Comorbidades, a palavra comorbidade pode causar certa estranheza, mas nada mais é do que o aparecimento de outras condições clínicas associadas ao TEA. Uma grande porcentagem de indivíduos com TEA apresenta comorbidades. Desta forma, compreendendo e identificando o estudante com TEA e os níveis de gravidade dos sintomas que apresenta, poderemos observar se o comportamento, a comunicação e interação social é outros fatores que está presente somente aos sintomas do TEA, ou podemos dizer que apresenta um diagnóstico de TEA e subdiagnóstico associados ou comorbidades. Então, nós podemos usar tanto a palavra subdiagnóstico como comorbidade. É importante lembrarmos que cada pessoa ou criança com TEA é única e sua especificidade, para depois então pensarmos sobre comorbidades e condições associadas. Desta forma, é muito importante então conhecermos sobre os níveis de gravidade dos sintomas do TEA, para após pensarmos em uma comorbidade. Bom, como aqui podemos ver nessa imagem, o autismo ele tem várias comorbidades. Nós nesse momento, nesse módulo, nós vamos nos deter a algumas comorbidades. Vamos falar sobre o transtorno psiquiátrico e o do desenvolvimento. Bom, quando falamos em transtorno psiquiátrico e do desenvolvimento, na questão da comorbidade, nós temos o transtorno de ansiedade. Estima-se que 84% dos indivíduos com TEA também experimentam um transtorno de ansiedade. Pode ser transtorno de ansiedade, ansiedade generalizada, as fobias específicas, transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de ansiedade de separação dos pais. Essas são as mais comuns. Nós temos também a deficiência intelectual e o transtorno de linguagem. Deficiência intelectual está altamente correlacionada com alguns tipos de sintomas e doenças comórbidas observados no TEA. O distúrbio de linguagem também tem altas taxas de prevalência no TEA. E as alterações de linguagem relacionadas ao déficit de comunicação social. Os indivíduos podem também apresentar problemas de linguagem, tais como apraxia da fala, distúrbios específicos da linguagem. Bom, esses são da deficiência intelectual e o transtorno de linguagem. Nós também temos as doenças genéticas, né? Aproximadamente 15% dos casos do TEA tem uma causa genética. Doenças como síndrome do X frágil, esclerose tuberose e síndrome de Williams, e distúrbios com anormalidade cromossômicas associadas. Lembrando que isso são comorbidades, não são os sintomas do TEA. Outro transtorno que a gente pode dizer, que nós podemos dizer, são problemas gastrointestinais. As taxas de prevalência de distúrbios gastrointestinais em incorrência com TEA são variáveis, de 9% a 70%. As dificuldades em avaliar a prevalência no TEA estão relacionadas ao prejuízo causados pelos sintomas principais, sobretudo o déficit de comunicação. Por que a gente fala que é um déficit? A gente pode dizer que na questão da comunicação, porque muitas vezes nós temos crianças que a comunicação dela é não verbal, então se torna mais difícil para você compreender
a comorbidade associada com gastrointestinais. Desta forma, a fonte de informação é o relato dos pais. A presença de distúrbios gastrointestinais pode exacerbar problemas de comportamento, recusa alimentar, dificuldade na hora das refeições e birras, que devem ser avaliadas no contexto do tratamento. Então, assim, lembrando que muitas vezes nós temos crianças que não são verbais, que sentem dores, mas elas não sabem verbalizar. E aí nós temos aí uma comorbidade gastrointestinal. Agora, eu vou falar sobre problemas neurológicos. Então, como eu disse, nós temos os transtornos e nós temos os problemas neurológicos. Vou citar 3 problemas neurológicos, os mais comuns, né? É o distúrbio do sono, que ele está entre 50% a 80% de dificuldade dentro do espectro do autista, né? Eles têm dificuldade de adormecer e manter o sono. E isso, o que acontece? Quando a criança tem esse distúrbio do sono, ela automaticamente ela tem um comportamento alterado porque não teve qualidade de sono. Nós temos também o comprometimento motor. Tem sido reconhecido como um problema do TEA, desde a caracterização inicial do transtorno, enquanto os comportamentos motores repetitivos são um componente essencial do transtorno. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que falam assim, mas ele tem um comprometimento motor devido ao TEA. Não, a gente tem que pensar assim, que ele pode vir a ter sim um comprometimento motor, que ele vem da parte neurológica. Epilepsia, ocorre uma taxa de aproximadamente 30% no TEA. Já em algumas doenças como genéticas, né, que como eu falei, esclerose tuberose, que apresenta altas taxas de comorbidades. Então a epilepsia também ela está presente no transtorno do espectro do TEA. Eu vou falar bem rapidamente o que mais a gente tem prevalência aqui das comorbidades, que é o transtorno do espectro autista, com comorbidade com TDAH. Tanto o TEA quanto o TDAH afetam o desenvolvimento neurológico, com sinais visíveis já na primeira infância. Em ambos apresentam desatenção, disfunção social e comportamentos de difícil manejo. Então, muitas vezes a gente vê uma criança e fala, ela é TEA, mas nós não lembramos de que o TDAH também tem alguns comportamentos, algumas características que diz respeito ao TDAH. No DSM-5, cerca de 70% das pessoas com TEA pode ter TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade associado. Em ambos, os indivíduos apresentam o quê? Desatenção, disfunção social e comportamento de difícil manejo. Lembrando também que a criança com TEA possui sintomas de outras condições psiquiátricas. Então aqui, gente, a gente tem que ter muito claro quais são as características do TEA e quais são as características do TDAH. Eu trouxe aqui, bem resumidamente, duas características do TEA, 2 atributos a gente pode dizer. A dificuldade de interação social e na comunicação, e a presença de comportamentos restritivos e repetitivos. Enquanto com o TDAH, os traços principais são excessivos de desatenção, desorganização e ou hiperatividade ou impulsividade. Ou seja, o TEA possui dificuldade de interagir com os outros, por ter uma maneira diferente de entender o mundo. Enquanto que o TDAH, ele costuma ser descrito como um indivíduo que vive no mundo da lua, ou vive nas nuvens, como algumas pessoas dizem, né?
o que também prejudica suas relações sociais. A hiperatividade do TDAH é similar à quietação do TEA. Então, muitas vezes, aquela agitação que a criança está apresentando, a gente costuma dizer, mas é porque ele é autista, ele é TEA. Não, muitas vezes ele tem uma comorbidade que é o TDAH. E aí, o que eu falo sempre nas nossas formações, nós precisamos ter muito claro o que é TDAH e o que é o TEA, tá? Lembrando que o diagnóstico do TEA pode vir como subdiagnóstico ou comorbidade. Nós podemos dizer essas duas palavras. E aí agora eu entro na questão das medicações, né? É um fato bastante presente com as nossas crianças, elas se utilizam de medicações. Não existe medicações que possam tratar especificamente o autismo, o TEA. Porém, algumas medicações podem ser utilizadas quando identificamos sintomas alvos, isto é, alguns sintomas de comportamento que venham a atrapalhar o funcionamento global da criança. Dessa forma, muitos pais demonstram preocupação em administrar o medicamento ao seu filho, ainda mais quando a receita é controlada. Então a gente tem um mito de que criança que toma medicação e é uma medicação muito forte, nós falamos assim, será que seria bom ela tomar essa medicação, né? Mas daí a gente tem que pensar qual é a função dessa medicação para a criança. E aí eu trouxe aqui como exemplo de comportamento, né? Aquela criança que apresenta comportamentos agressivos, autoagressivos, que é agitada, inquieta, ela pode vir a se beneficiar de uma intervenção farmacológica. Crianças que apresentam diagnósticos associados, né, como eu falei lá atrás, epilepsia, transtorno de ansiedade generalizada ou até mesmo o TDAH, elas se beneficiam da medicação, né? Então, gente, é bem rápido a nossa apresentação, né? Eu só quero deixar um recadinho aqui para vocês, que é importante vocês lerem sobre TDAH e TEA, para a gente poder fazer essa divisão, para a gente compreender os sintomas, tanto de um quanto do outro, para a gente compreender o que são as comorbidades. Nós vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo módulo. Obrigado a todos.